a respeito do livro. E o que vocês vão fazer de atividade do livro para me enviar? Professora, quem já leu, faz o quê? Quem já leu, mas não tem o livro. Já leu o livro no passado, mas não tem. Não tem problema, você não já leu? Já sabe a história, não lembra? Se não lembrar, vai na internet e veja algum resumo para relembrar. Ok? Eu lembro parcialmente a história, não completo, mas lembro algumas partes. Mas acredito que dê para você fazer a atividade. A atividade qual será? Vocês vão fazer uma ilustração que mostra, que passa a mensagem desse livro, dessa obra. Qual foi a mensagem dessa obra lida? O que ele quis dizer? Vocês vão ilustrar, de alguma forma, com um slogan aí, tá? Essa é uma atividade de literatura. A outra atividade é o café literário. Todas elas têm data, hein? Já coloquei no Clipe Escola ontem, procurem lá. O café literário, nós vamos trabalhar o tema juventude, participação, políticas públicas e voto consciente. O que consiste isso? Vocês vão me enviar por e-mail também essa atividade, individual ou em dupla. Quem quiser fazer em dupla, pode fazer em dupla. Quem quiser fazer individual, pode fazer individual. Sim, mas, professora, eu quero entender uma coisa. É para a gente escolher um dos temas proporcionados entre charge, cartoon, é isso que a gente vai fazer. Ou é para fazer tudo? É para escolher. Não é para fazer tudo, não. Então é pra... E aí, nós vamos apresentar... É só essa dúvida mesmo. Obrigado. Nada. Nós vamos apresentar na sala virtual, tá? Nós vamos apresentar... Vocês vão me enviar por e-mail e vai ser apresentado, assim, igual uma aula que a gente tem, só para a turma, tá? Então, peraí, professora. O bagulho lá do Guarani. Qual é menor? Pode ser em desenho, correto? E ela pode ser em desenho. E esse negócio aí do café literário, juventude, participação política, não sei o quê, é em dupla? Pode ser em dupla? Pode. São duas coisas, Ian. O livro, o Guarani. Eu e você, primo, eu e você. O Guarani. Ih, rapaz. Você vai fazer uma ilustração sobre a mensagem dessa obra. Qual é a mensagem? Pode ser um desenho? Pra gente? É um desenho, uma atividade. A outra é o café literário. Juventude, participação, políticas públicas e voto consciente. Esse é o tema. Desse tema aí, você vai fazer ou individual ou em dupla. Esse pode ser em dupla, o primeiro não. Uhum. Vai enviar por e-mail na data que eu pedi, acho que foi dia 8. E nós vamos apresentar na sala virtual. E aí você vai fazer ou uma charge, ou um cartoon, ou tirinha, história em quadrinhos, ou poesia, ou música, ou paródia, ilustração, slogan, vídeo. Tá? O vídeo não precisa ser vídeo de vocês, é uma apresentação, vocês vão montar, mas vão explicar, tá? Tudo que vocês forem apresentar, vocês vão explicar, ok? Então, essa se eu fizer um poema ou uma poesia, alguma coisa assim, eu preciso explicar? Você vai declamar. Ou só... Você vai declamar, tá bom? Eu vou lançar uma paródia. Então, vocês têm esse horário agora aí para ir pensando. E depois do intervalo, eu vou anotar. Todo mundo vai fazer. Ok? Vou tentar compartilhar a tela aqui. Vamos ver se vai aparecer. Porque na terceira aula eu não consegui. Agora apareceu. Antes estava desabilitado. Tá? Eu acho que sobrecarrega a internet, porque são duas turmas juntas. E mais o slide. Está pesado. Quando aparecer, me avisa. Apareceu. Ok, obrigada. Apareceu. Então, nós vamos ver agora arcadismo. Nós vimos o barroco, né? Na aula passada, que tratava de quê? O barroco? Uma pérola irregular. Surgiu
o nome barroco de uma pérola toda irregular, com formato irregular. Por quê? Porque o barroco é dado como uma escola irregular. Ele é cheio de ideias contrárias, de antíteses, de oposições. Ora, ele está Deus como centro do universo, o teocentrismo, ora, o homem como centro do universo, o antropocentrismo. Então, ele trabalha com ideias contraditórias, com antíteses. Aí nós vimos a estrutura barroca, na questão da arquitetura, da pintura, vimos até construções, né, aqui em Campos, do estilo barroco, né, com as colunas bem detalhadas, as colunas grossas e cheias de detalhes, como a Câmara de Vereador, o Liceu, a Igreja da Lapa, a Catedral, tudo estilo barroco, né, que é ilusão de ótica, a gente vê o teto, né, da igreja como se fosse um céu. Então, isso tudo é o estilo barroco. E hoje a gente vai falar um pouquinho do arcadismo. Vamos ver a parte histórica, quando que aconteceu, quais são as características desse período, como é que foi o arcadismo em Portugal, autores do arcadismo em Portugal, arcadismo no Brasil e quais autores participaram dessa época. Primeiro, nós vamos falar do período histórico, né? Esse período árcade era o período do iluminismo, no século XVIII. Havia valorização de quê? Do conhecimento, né? Que é a enciclopédia. O empirismo, a ciência, começa aqui a valorizar a ciência. Existe a divisão de poderes. Ele é contra o antigo regime. Começam a ocorrer reformas na educação, liberdade de opinião e liberdade religiosa. Então, esse é o período árcade, período que a gente estava... Professora? Oi? Pode voltar lá só para eu tirar um print para depois eu fazer o resumo no caderno? A contextualização histórica ocorreu aí no período do iluminismo, né? No século das luzes, século XVIII, que é onde começa a expandir o conhecimento, a valorização do conhecimento através do iluminismo, da enciclopédia, valorização da razão, a divisão de poderes, as reformas na educação, e mostra aí também o quê? A liberdade de opinião e liberdade religiosa. Pode seguir? Pode, Raquel? Pode. E aí, quais são as características desse período? Como que era o arcadismo? Os poetas, eles voltam retomam características clássicas. Então, ele volta... Professora, minha net tá horrível, por isso que eu tô caindo toda hora. É que eu tô tentando usar o roteador da minha coroa aqui, porque me cortaram o Wi-Fi daqui de casa. Sozinho, tem que pedir permissão, né? Uhum, sim. Então tá jóia, porque agora eu não consigo liberar, entendeu? Sim. Mas tudo bem. Em breve a aula vai estar disponibilizada lá no grupo. O que a gente vai ver aqui agora? As características do arcadismo, né? O que estava acontecendo? Como que eu identifico um poema árcade? O que foi esse período? Quais eram as características dessa época? Os poetas faziam o quê? Retomaram, buscavam a tradição poética clássica. Eles valorizavam o pastoralismo, aquele pastor de ovelhas, então valorizava a vida no campo. O formalismo, tá? Uma linguagem formal, eles valorizam a linguagem formal. Mostra a mulher idealizada, a mulher, né, amada, a interlocução, quer dizer, esse bate-papo aí, né, com essa mulher idealizada que ele sonha. Eles usam pseudônimos. O que é isso? Pseudo, falso.
tá? Nônimo, falso, nomes, ok? Esse pseudônimos, falsos nomes, o que é isso? Os poetas, eles não assinavam as suas obras. Eles colocavam nomes falsos, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor, apelidos, tá? Eles utilizavam apelidos na hora de assinar o poema, a sua obra. Então, nós chamamos de pseudônimos, falsos nomes. O ambiente era bucólico. O que é isso? Era ligado à natureza, era um ambiente tranquilo, um ambiente ameno. E aí, nós temos os gêneros literários. A poesia lírica, a poesia épica e a poesia satírica. E a gente vai ver o que é isso. O que é poesia lírica, o que é poesia épica, o que é poesia satírica. E esse arcadismo, vocês vão entender melhor agora. O que eles valorizavam? Eles queriam fugir da cidade, fuga da cidade para o campo. Eles queriam aqui, ó, o pastoralismo. Né? O pastor de ovelhas. Onde que a gente encontra o pastor de ovelhas? No campo, cuidando das ovelhas. Então, um lugar tranquilo, lugar ameno. Olha aí, num quadrinho aí, os temas da poesia clássica aí, ó. Quais temas que eram trabalhados? Então, como que o Arcade trabalhava? Com lugar ameno, um lugar tranquilo, né? Aura mediocritas, ouro medíocre, inutilia truncati, cortar o inútil. Então, o Arcade, ele queria cortar aquele exagero do barroco, aquele exagero que havia no barroco. Carpe diem, viver o instante, viver o momento, aproveite o máximo cada minuto, viva o hoje, o agora, o presente, o momento. Tempus fugit, passar do tempo. Então, quais são as características do arcadismo? Então, o Arcade, ele faz o quê? Ele corta aquele exagero do barroco, inutilia truncati, corta o que é inútil, e diz que é para aproveitar cada momento, né? Viver intensamente o hoje, o presente, o agora, que é o carpe diem. Trabalha com lugar ameno, lugar tranquilo, locus amenos. Fugere urbem, não está aí, mas fugere urbem é a fuga da cidade. Ele foge da cidade para o campo, busca um lugar ameno no campo. Trabalha com o simples, vive a cada momento. Tranquilo? Um ambiente bucólico, um ambiente tranquilo. Ele utiliza pseudônimos. O que é isso? Falsos nomes. Ele não assina a sua obra. Ele cria um apelido. Falsos nomes. Aí nós vamos ver a característica do arcadismo nesse poema aí. Marília de Dirceu. Eu, Marília... Oi. Desculpa, tá te cortando assim no meio do nada, mas eu acho que esse horário só vai até 8h50. 9h15. É 9h15? É. Ah, então bora. Acho que é 9h15. Vou conferir. 9h15, tá? Aí tem um intervalo, aí depois a gente volta. Ok? Dá para ir mais um pouquinho. Então, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, aí, Tomás Antônio Gonzaga escreveu Marília de Dirceu. E aí mostra também, gente, o que foi dito antes aqui, a questão da interlocução com a mulher idealizada, com a amada idealizada, né? Mostra aqui esse bate-papo entre o poeta e a amada. Aqui fala do arcadismo em Portugal, né? É um contexto, vai abordar esse contexto aí. Segunda metade do século XVIII fala do reinado de Dom José I, Marquês de Pombal, que vai falar do despotismo esclarecido, isso tudo vocês já viram em história.
retorno de intelectuais que estavam exilados. Aí nós temos as Arcádias portuguesas. Em 1756, nós temos a fundação da Arcádia Lusitana. Em 1790, a fundação da Nova Arcádia. Os membros das Arcádias, olha aí, quem são os membros? São os autores, os poetas. Adotavam pseudônimos, anotavam falsos nomes, obedeciam a regras clássicas de composição poética. Aí nós temos o autor Arcade português, Bocage. Ele escreveu a poesia satírica, a poesia lírica. Na poesia satírica, ele abordou o quê? A linguagem era mais grosseira. Ele fazia uma crítica à sociedade portuguesa da época. Ele era cômico, pornográfico, né? Tinha essa linguagem aí, ao mesmo tempo ser cômico, mas falava um pouquinho aí a respeito em relação à pornografia. Na poesia lírica, ele obedecia ao arcadismo, né? O que obedeceu ao arcadismo? Trabalhava com as características árcades, ora retomava o romantismo, né? Ele buscava o romantismo, retomava não, ele está indo adiante, ele está indo à frente, né? Porque o romantismo é lá na frente. Depois do arcadismo. Então, ora ele estava obedecendo ao arcadismo, então podemos dizer que ele era um poeta evoluído aí para sua época, porque ele era um pré-romântico. Ele estava indo além das características árcades, tá? Já estava com o pezinho lá no romantismo. Aí, um exemplo da obra dele: olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Eis-la de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tu que vês, se tu não vira, mais tristeza que a morte me causara. Nós temos aí a poesia pré-romântica, porque ele está com um pezinho lá na frente, né? Está com uma visão antecipada aí do seu momento, e ele começa a valorizar aí o sentimentalismo, né? Valorizando a morte. Aí nós temos o contexto aí do arcadismo no Brasil, que é o período de movimento de autonomia das colônias na América, a exploração do ouro em Minas Gerais, fala da Inconfidência Mineira, liberdade tardia, início do arcadismo, gente, no Brasil foi em 1768, com a obra marcante Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Então, o marco inicial do arcadismo no Brasil foi a publicação de Cláudio Manuel da Costa, Obras Poéticas. E o período do arcadismo no Brasil é o período da exploração do ouro em Minas Gerais, dos movimentos de autonomia de colônias nas Américas, tá? E quais eram os principais representantes aqui no Brasil? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio Gama, Frei de Santa Rita Durão, Silva Alvarenga Peixoto. Aí ao lado a gente tem um exemplo, uma ilustração da cidade de Minas, de Ouro Preto, cidade histórica, né? Mais paisagens, mais ilustração do período. Aí nós temos Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu as Cartas Chilenas, era uma poesia satírica. Né? Festa em Ipanema, meu amor. É uma poesia satírica, é uma poesia que criticava a época, né? Ele vai escrever a um amigo, Doroteu. Doroteu era o pseudônimo de Cláudio Manuel da Costa. E qual era o tema que ele trabalhava? Ele ridicularizava, né, o governador de Minas, que na época era Luiz da Cunha Menezes.
Então, ele fazia uma sátira, uma crítica ao governador de Minas nessa época. Aí, a obra dele, Marília de Dirceu, era composta pela primeira parte, que explorava os temas árcades. Falava de quê? Do local ameno, do bucolismo, da pastora Marília. Então, um local ameno, um local simples, tranquilo, que é a vida no campo. O bucolismo, que é a natureza, tranquila, amena, e valorizava e idealizava a pastora, né, de ovelhas, a Marília, abordava os mitos greco-romanos e o carpe diem, viva cada instante, viva o momento, viva intensamente o presente. Na segunda parte, ele mostra os temas pré-românticos, quer dizer, já está dando um passo, um pontapé inicial para o romantismo, que ele aborda a melancolia, e aí ele está apaixonado, fala da saudade da mulher amada, acredita, começa a haver a desilusão, então busca a morte para o seu acabar com o seu sofrimento, buscando a solução para o seu problema. Os românticos faziam isso, a solução para o problema era a morte. Ele, né, confessa os seus sentimentos. Marília de Dirceu alcança popularidade, por quê? Porque mostra a história de um amor trágico. E o amor que o poeta, né, tinha por Maria Joaquina Doroteia, que era 23 anos mais jovem do que ele. Então, imagine, nessa época, né, o poeta se apaixonar por uma pessoa 23 anos mais jovem, e por isso que ela tem essa popularidade, por conta disso, e do amor trágico, né? Expressa um amor trágico. Nós temos aqui Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, que é a poesia lírica, trabalha Glauceste Saturnio, que é um pseudônimo, que é um nome falso. Mostra a influência de Camões, né? De forma e conteúdo. O poeta de transição, aí, barroco para o arcadismo. Então, Cláudio Manuel da Costa, ele é o poeta que está no período de transição do barroco para o arcadismo. Saindo do barroco, entrando no arcadismo. A poesia épica dele, ele fala de Vila Rica, da história de Ouro Preto, né? Pelo menos a maioria dos poetas árcades trabalham nessa linha. Basílio da Gama, que tem a obra... Ih, o moço começou a trabalhar aqui do lado para fazer barulho. O Uruguai, com tema histórico, que é a Guerra Guaranítica. Ele começa a desobedecer o modelo de Camões. Existe aí a condenação dos jesuítas. Então, tudo parte histórica, né, gente? Como que foi? Aí nós temos outro poeta, Frei José de Santa Rita Durão, que é o Cabramuru. Tema histórico é a colonização da Bahia. Também obedece o período de Camões, aí, a questão de rima, quantidade de verso. Fala do nativismo, né, que é o nativo da região, fala do indianismo. Então, basicamente, a apresentação aí dos poetas das características árcades. Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a chamada, a gente para aqui, tira a dúvida na próxima, depois do intervalo, e eu comento a respeito, amarro esses slides. Tranquilo? Tudo bem? Ok. Então, Correto. vão dizendo o nome para mim? Aí pode dizer o nome, sair da aula e voltar depois do intervalo, ok? Lara. Ian presente. Lara e... Gabriele. Um minutinho. Jonathan. Festa em Ipanema, meu amor. Lara, Jonathan, que está sumido. Jonathan, Lara, Ian, Gabriele. Minha internet tá ruimzona. Hugo está presente. Hugo, também que Hugo está está sumido. presente, pessoal.
Raquel. Raquel. Bruna. Antônio. Arthur, Antônio. Antônio, Arthur. Hugo. Pode sair, Falta Hugo. todos presentes. O áudio está meio falhado para mim. Bruna, Arthur, Hugo. Lucas. Eu. Lucas, ok. Arthur, ok.